Senhor Jesus. Mais uma vez nesse domingo pela manhã, estamos reunidos em Teu nome. Mais uma vez estamos buscando as orientações dos Espíritos para facilitarmos a superação das dificuldades que encontramos pelo caminho. Mais uma vez estamos buscando rentear contigo na possibilidade de aprendermos na convivência saudável com a espiritualidade. Aqueles que, escolhidos por Ti, vêm nos orientar, estamos aprendendo que precisamos resgatar o homem velho, não necessariamente para que ele seja vivenciado, mas sim para que ele seja superado nas tendências que nós criamos e que estamos trazendo de outras épocas. Contamos, Senhor, com a Tua colaboração. Contamos com a intuição dos mentores espirituais e Te pedimos a proteção para os nossos familiares, para os trabalhadores da nossa casa, para os desencarnados que convivem conosco no dia a dia e que nós saibamos desfrutar deste bom convívio. Fique conosco, que assim seja. Nós, a partir de hoje, estamos iniciando o livro Religião dos Espíritos. Como vocês sabem, nós andamos estudando o livro Justiça Divina. Todos os capítulos do livro Justiça Divina a gente esgotou nesses estudos que vieram acontecendo aos domingos de manhã. Todos os capítulos que a gente pôde explorar, de conformidade com o que a gente vai conhecendo, vai lendo, vai aprendendo, a gente foi trazendo nas explicações, que é discussão sobre pequenos trechos do livro O Céu e o Inferno. Ok? Agora nós vamos iniciar com o livro Religião dos Espíritos, que é comentário do Livro dos Espíritos. E aqui o Emmanuel coloca para a gente no iniciozinho que foi um grupo de estudos, está aqui na introdução. O livro Religião dos Espíritos surgiu através de um grupo de estudos que estava acontecendo na Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba, a partir do ano de 1959. Então, toda semana eles tinham um comentário de uma pergunta do Livro dos Espíritos e depois vem o Emmanuel, tinha um comentário entre o grupo de amigos. Depois, o Chico trazia a mensagem de Emmanuel sobre o comentário dos amigos e o comentário da pergunta. Entenderam a riqueza dos textos? Então, as pessoas comentam e depois vem a orientação dos espíritos. Tá? A partir de 1959. Em quantas reuniões eles fizeram para surgir este livro aqui? 91 sessões. 91. Ou seja, aproximadamente 1 ano e meio, considerando uma reunião por semana. Tá? E o primeiro capítulo chama-se Se Tiveres Amor. Se Tiveres Amor. Então já vamos começar, né? Se tiveres amor. Temos. A gente ama. Estou achando que vocês estão meio na dúvida. Eles fizeram assim. A gente ama ou não? Tá tranquilo para todo mundo? Tá tranquilo? Tá. Hã? Agora que nós vamos ver. Porque eu estava esperando isso. Podia ser mais. Nós vamos ver pelos comentários que o Emmanuel vai fazer, porque olha só, olha a pergunta que o Cristo faz para Pedro. E aí fazendo referência ao capítulo 21 de João. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Vocês estão na dúvida até da resposta de Pedro? Misericórdia! Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas.
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ok. Imediatamente, olha, eu fiz referência ao capítulo 21 de João. No versículo 15, Jesus faz essa pergunta. No versículo 16, o que Jesus fala com Pedro? Pedro, tu me amas? Vamos trazer para nós. A pessoa acabou de te fazer uma pergunta, você deu a resposta, e aí a pessoa fez a pergunta de novo. O que você fala para ela? Você é surdo? Não, acabei de falar que a massa é gentil. A pessoa acabou de te perguntar, você acabou de responder, e ela vai lá e te pergunta de novo a mesma coisa. Você pergunta se a pessoa é surda. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, filho de Jonas, amas-me? O que Pedro responde? Sim, Senhor. É claro que eu te amo. E aí Jesus repete, então... Aí Jesus virou, Pedro. Oh, gente, Jesus era irritante, não é? Não é, gente, isso é para irritar qualquer cristão. Aí ele pergunta pela terceira vez. Agora a fala de João é muito bacana, que fala assim. E Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Ô, gente, João é muito caridoso para com Pedro. Porque tudo que apresenta para nós em Pedro é explosão de humor. Jesus perguntando para ele, e Pedro ficou triste. Pedro ficou com raiva, ele deve ter ficado colérico, quase que ele xinga Jesus. Mas a energia de Jesus não permitia, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes, pela terceira vez. Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Só que João coloca assim, e Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez. Pedro se entristeceu. E aí o que Pedro responde? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E aí Jesus repete a mesma coisa. Então, o que é apacentar? Oferecer, apacentar. Oferecer pasto, oferecer alimento, oferecer proteção, oferecer acolhimento, oferecer referência, oferecer exemplo, oferecer equilíbrio, oferecer serenidade. Apacenta as minhas ovelhas. Ele delega a Pedro uma função inesquecível para a eternidade, gente. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não perguntou como é que Pedro estava, se Pedro estava entendendo, se Pedro iria fazer. Ele não quis saber. Ele fez uma pergunta, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes. 3 vezes é a avaliação. Olha bem, por que? Mas por que ele perguntou 3 vezes? Pedro não estava surdo. Jesus também não tinha deficiência auditiva nenhuma. Por que ele perguntou 3 vezes? 3 vezes. Avaliação pela razão. Pedro, tu me amas? Pare e pensa para responder. Senhor, é claro que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Avaliação pelo sentimento. Avalia o que você me respondeu pensando. Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele perguntou pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Avalia o quê? Razão, sentimento, ação. Por isso é que Jesus perguntou 3 vezes. Fica parecendo que Jesus era surdo ou Pedro era. E não era, ali não tinha problema nenhum. Ele pede 3 pontos de avaliação para Pedro. 3. Pela resposta, Pedro deu a mesma resposta no campo da razão. Ele deu a mesma resposta no campo do sentimento e deu a mesma resposta pela ação. Tanto que Pedro nega Jesus depois, e depois ele é um incansável trabalhador da divulgação do cristianismo. Incansável. Valdemir. Talvez Jesus estivesse sondando o íntimo dele, porque às vezes a gente, não, eu amo sim, mas eu tenho dúvida
eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Essa dúvida, talvez depois perguntando, forçando ele tirar. Pode ser sim, pode ser uma sondagem, mas quando ele fala 3 vezes, trazendo para nós, no nosso exercício de paciência e de equilíbrio, no nosso exercício de serenidade, de afabilidade, de doçura, se alguém perguntar para a gente 3 vezes a mesma coisa, a gente sai com essa pessoa na cabeça, gente. Na hora, a gente não vai lembrar de Jesus, não vai. Gente, Jesus perguntou para Pedro, quem sabe essa pessoa é a própria presença crística na minha estrada. Alguém vai lembrar disso? Você já acaba com a raça dela, é ali. Tá claro? E se for o Cristo, já está sendo punido. Se for o Cristo, eu já estou xingando. Tá claro? O entristecer de Pedro na visão, né, do apóstolo, que narra, se é a última colocação em relação à ação, Pedro ainda não estava agindo. Ele podia ter isso a nível de razão e sentimento, mas ele ainda não estava na ação de apacenta minhas ovelhas. Então, o outro, sentindo também quem era Pedro, sabia que naquele último momento, na terceira vez que ele vai perguntar, Pedro pode ter sentido isso. Ou Jesus desconfia que eu ainda não o amo, ou Jesus gostaria que ele estivesse amando, há muito pouco meu amor, ou é porque na ação realmente eu ainda não demonstro esse amor. Então, nessa terceira colocação, Pedro não estava em total sintonia com a resposta dele. Sim. Aí, veja que ele fala, eu falei para vocês no capítulo 21 de João, já está no final do Evangelho de João, porque logo depois o Pedro assume a função dele, na qual ele respondeu Jesus. Agora, esse texto que a gente ainda está só na pergunta, só no título, ele vai comentar a pergunta 887 do Livro dos Espíritos. Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Ô, gente, amar inimigo já não é contrário? Tudo que a gente... Não, amar inimigo? Ah, isso é muito contrário. Tá difícil a gente amar amigo? Tá claro? Tá difícil amar familiar? Tá difícil amar colega de trabalho? Aí ele pede para amar inimigo. Aí ele fala, não é contrário? Olha a resposta dos espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não tem jeito da gente gostar do inimigo como a gente zela por um amigo. Isso não tem jeito. Isso é inviável. É inviável. Por que inviável? Pela condição que nós temos hoje. Futuramente nós vamos entender que o outro nem é inimigo. Ele é apenas o apresentador das nossas dificuldades. Ele é o apresentador. Porque quando ele mostra para mim que eu não gosto dele por esse ou aquele desvalor, eu não gosto dele porque ele é um fofoqueiro, inveterado. Fala mal de todo mundo, eu não gosto dele. Eu não gosto dessa fofoca, eu não gosto dessa maledicência, eu não gosto. Tem muita gente que fala assim, se a gente não gosta, é porque a gente também é assim. E eu vou apresentar para vocês uma segunda ideia. Pode ser que a gente seja. Mas ele me estimula naquilo que eu não sou, mas um desvalor que eu apresento. Em que sentido? Eu não gosto dele porque ele é maledicente, porque ele é fofoqueiro, porque ele humilha as pessoas. Não gosto. Ah, então é porque eu sou assim. Não, muitas vezes eu não sou. Mas quando eu o vejo assim, ele me estimula uma irritação, uma impaciência, uma raiva, uma cólera. E ele me apresenta para mim. Como diz para nós um autor que se chama Geraldo Eustáquio no livro Muito Prazer em Me Conhecer. Muito prazer em me conhecer. Porque o outro está me apresentando para mim. Às vezes, eu não gosto do outro, não é porque eu sou igual a ele. É porque ele mostra que eu não sou tão bom quanto eu achei que eu era. Tá claro isso? Então o que ele fala? Nós não vamos devotar ao inimigo o mesmo amor que a gente tem para um amigo.
Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com bem. Isso é amar inimigo, gente. O Evangelho fala a mesma coisa no capítulo Amar os vossos inimigos. A mesma coisa. Tá claro? Faz o bem para quem te faz o mal, e isso aí, gente, está de bom tamanho. Mas veja, fazer o bem para quem te faz o mal não é você explicar para o outro, não é. Olha, eu vou te ajudar hoje, mas você está lembrado do que você fez comigo há 3 anos atrás? Você está lembrado disso? Não é isso. Por quê? Porque isso já não é amor ao inimigo. Se eu começar a mostrar para ele quem ele é, aliás, lá no livro Francisco de Assis, no capítulo intitulado Inocêncio III, Inocêncio foi um dos promovedores das cruzadas. Depois dele mandar crianças para a guerra, depois de mandar, já tinha mandado todos os homens, jovens, aí ele começou a mandar crianças para a guerra, idosos para a guerra, para as cruzadas. Cruzada é a chamada Guerra Santa. Começou a chamar todo mundo para a Guerra Santa. Quando ele já estava ali com o corpo cravejado, aqui, quem está em pé atrás, tem lugar aqui na frente, pode vir para cá. Tem lugar aqui, tem lugar ali também, olha, no meio do sol. Aqui também tem. Ótimo. Então veja bem, quando ele faz isso, Inocêncio III, com o corpo cravejado de doenças, de chagas expostas, purulentas, moscas, quando Francisco de Assis chega até Inocêncio III, e Inocêncio pede a ele uma oração, ele começa a falar para Inocêncio III, realmente você foi uma referência e é uma referência da igreja. Mas os teus desvarios, os teus desmandos te colocaram neste lugar que você está. Ah, gente, a hora que começou a chamar a atenção do Papa, quem chega do lado dele? Ah, é lógico. Olha a fala de Jesus. Francisco, ele está te pedindo uma oração. Ele já tem ciência dos próprios enganos. Não os agrave. E daí surge a oração de São Francisco. A gente acha que a oração foi uma criação da igreja. Foi Francisco de Assis que fez ao lado do Papa Inocêncio III. Observações. O Papa Inocêncio III já estava em paralisia na cama. Ele já não dava conta de se levantar mais. Quando Francisco de Assis faz a oração e termina, ele olha para o Papa e o Papa fala assim, eu vi Jesus. Ele não viu Jesus no quarto. Ele viu um outro Papa que se chama Papa Telésforo. Uma sumidade na espiritualidade, ele viu o Papa Telésforo. E aí o Papa Telésforo, que tem barba, cabelos grandes, ele achou que ele viu Jesus. Francisco de Assis não dá atenção para aquela fala e fala com ele assim, dê-me a tua mão. Dê-me a tua mão, para de comer unha. Não, para de comer unha. Não quero a sua mão não, quero que você pare de comer unha. Todo mundo olhou e já sabe quem é. E aí as pessoas já sabem que eu faço isso. Então não come unha não, porque eu saio de onde eu estiver. Ok. E aí ele chegou e falou o quê? Dê-me a tua mão. O Papa se assustou. E olha a fala de Francisco. Levanta-te em nome de Jesus e anda. O Papa se assustou, começou a virar o corpo, a tirar o corpo dele da cama e ele começa a andar. E ele vai andando e ele começa a chorar. Francisco abraça e volta com ele para o leito. E nem fala das discordâncias que eles tiveram. Acabou, gente. Acabou. Ele teve várias contendas com o Papa quando ele era jovem, porque o Papa queria que ele fosse para a guerra também, para matar. Francisco não estava envolvido com isso. Estão entendendo? Então, quando ele coloca para nós aqui, não tem como a gente amar, não tem como a gente se envolver
É simplesmente perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. É só isso. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo dele se procura vingança. É em cima dessa pergunta e resposta é que ele vai desenvolver o texto para nós. Tudo bem? Augusto. O Emerson, você trouxe uma forma de fazer a leitura do "se tu me amas", né? Quando Jesus pergunta a Pedro. Na sua prece, você cita que nós temos que fazer o resgate do homem velho. A gente pode fazer esse link, né, do raciocínio, do amor e do entendimento com relação ao homem velho que nos trouxe até aqui? Veja bem, na oração inicial na oração eu falei sobre o resgate do homem velho. Vamos pegar a fala de Hermance Dufour, não pela minha fala. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 13, intitulado Meditação da amizade com o homem velho. Meditação da amizade com o homem velho. Neste capítulo, ela fala que a gente tem que aprender a valorizar as coisas que a gente já fez lá atrás. Não para repeti-las, mas por quê? Nós temos que criar um clima de sintonia com o nosso estado íntimo e não absorver a autocondenação e a culpa. Valorizar. Porque valorizando com o discernimento que a gente tem hoje, a gente sabe onde a gente errou e aonde a gente acertou. Por isso eu tenho que valorizar. Há 15 anos atrás eu não sabia com o conhecimento que eu tenho hoje. Há 30 anos atrás eu não sabia com o conhecimento que eu tenho hoje. O que eu fiz no início dessa encarnação, o que eu fiz 3, 5, 8 encarnações atrás, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Tanto que ela propõe que a gente crie um movimento de equilíbrio com o estado íntimo do homem velho, que é pra gente, olha só o que ela fala, conquistar o homem velho e não repudiá-lo. Conquistar o homem velho. Avalie aonde aonde você está errando, onde está acertando. Conquiste o homem velho. Por quê? Ele é seu parceiro. Ele é que é o responsável pelas mudanças nossas. A pessoa que não se avalia não muda. Porque ela nunca acha que ela tem erros. Entenderam? Tá claro, Augusto? Voltemos lá. Eu acho que já dá para a gente entrar no primeiro parágrafo, né? Se tiveres amor, caminharás no mundo... Aí volta a colocação da Adriana. Alguém lembra da colocação inicial? Foi a primeira colocação. Poderíamos amar mais. Olha bem as colocações que o Emmanuel traz. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Gente, esses parágrafos, vocês vão ver o livro, eles são muito ricos. A gente não consegue entrar nos meandros de tudo aquilo que o Emmanuel traz. Então eu vou trazer de forma geral, dentro daquilo que a gente conseguir, mas depois, se vocês puderem adquirir o livro, estuda o livro, dá uma lida e fica preso em um parágrafo, outro parágrafo que mexe com você. Olha bem, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Chama divina a dissipar as trevas? Basta pensar na nossa caminhada. Se alguém está conversando conosco e traz uma ideia negativa, maledicente, agressiva, mal-humorada, a gente tem 2 caminhos. Ou escuta, acolhe aquela informação e embarca. Não, porque ele fez isso mesmo. Imagina hoje no movimento político que desastre que está. Aí a gente começa a condenar, começa a xingar. Nós entramos na sintonia. Mas ele está propondo é o contrário. Transformar o coração em chama divina, dissipar trevas. Olha, é desfazer. Desfazer. A pessoa veio trazendo um ambiente de trabalho conturbado e falando mal do chefe, falando mal disso. Vem falando mal do político. Aí você faz uma autoavaliação. Aqui. A gente está dando conta da nossa casa, da nossa família, das nossas relações, de forma disciplinada, doce, acolhedora. Estamos dando conta? Se a gente não está dando conta, eu vou falar de lá.
Não estou dando conta aqui, gente. Isso é dissipar trevas. Não entre o mal. Ah, mas o mal está acontecendo. Não é para a gente ser omisso, não. É para a gente ter discernimento. Discernimento, não é omissão. O mal não merece comentário, o mal já está acontecendo. Comente as coisas boas que existem, porque tem muita coisa boa e para nós as coisas boas estão ficando escanteadas. E aí ele continua: encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Quem te calunia, está te caluniando, não tem problema. Não tem problema. Não devolva. Por quê? Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes. Se a gente devolver a calúnia, nós também caímos na mesma invigilância. Essa colocação, semelhante ao parágrafo de baixo, surpreenderás nos maldizentes. Caluniar ou falar mal é semelhante, não é? Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas, que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Imagina o maldizente e o caluniador, a gente dá conta de perdoá-los. Não é porque a gente é alma nobre, não, gente. É porque no primeiro parágrafo fala para a gente dissipar as trevas. Aqui. O André Luiz coloca para nós assim: pense nos outros. Pense nos outros. No livro Sinal Verde, pense nos outros. Atenção. Olha a fala dele. Pense nos outros. Não em termos de angelitude ou perversidade. Pense nas pessoas. Não em termos de angelitude ou perversidade. Essa pessoa não é anjo e não é nem anjo e nem demônio. Não em termos de angelitude ou perversidade. Mas, olha, continuando André Luiz, na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas, semelhantes aos teus. Isso é muito profundo, não é? E muito simples. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. Então, é sinal de que nós também não somos, gente, dá para nós descobrirmos aonde a gente está na escala evolutiva. Vocês querem ver vocês se localizarem? Tem alguém aqui assim, semelhante a Francisco de Assis? Tem alguém? Levanta a mão para a gente conhecer essa alma. Tem alguém? Lá em cima. Éder? Lá em cima tem. Achei que era o Éder, essa pessoa. Eu já ia até achar se a esposa dele era alguma nobre. Que vai estar casada com o Francisco, que é uma nobreza. Pois é. A humildade aqui. Tá, mas bate e fica. Então, pense nos outros em termos de angelitude ou perversidade, avaliemo-nos. Não somos como Francisco de Assis. Não somos. Ok, a gente não vai lá. A gente está para baixo. Tem alguém aqui semelhante a Hitler? Não, pode falar também. Porque se tiver aquela índole criminógena, pode ficar à vontade. Que aqui o movimento espírita perdoa todo mundo, é uma beleza. Tem alguém? Não. Então, nem somos angelicais e nem somos filhos do capeta. Fui claro ou restou dúvida? Ou seja, pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade. Eu estou pegando o exemplo de Hitler, porque dos perfis criminógenos que nós já tivemos na Terra, Hitler talvez tenha sido o maior algoz. Embora muitos tenham colocado, que ele foi responsável por 6 milhões de mortes de judeus e tal, 6 milhões de mortes de judeus.
10 milhões de católicos, 20 milhões de russos, 1.900 sacerdotes, mais de 40 milhões de pessoas, somando esses 6 milhões de judeus, 10 milhões de católicos, 20 milhões de russos, 1.900 sacerdotes e outros de outras nacionalidades que não faziam parte desse grupo aqui. Mais de 40 milhões de mortes. Um governo, 6 anos de governo, de 39 a 1945. E depois sai da vida pelas portas do suicídio, convidando a própria esposa também a se suicidar. O que ela fez. Então imagine vocês, nós não estamos no perfil angelical. Não estamos. Mas não estamos nesse perfil de perversidade. Não estamos, ok. Entre Hitler e Francisco de Assis, a gente se encontra. Entenderam como é que é fácil achar a gente? Tá ou não tá fácil? Tá fácil. Aí, nesse movimento de estarmos nessa posição, a gente pode perdoar caluniadores, os maldizentes. Aqui, a gente pode fazer. Não precisamos de passar por essa repetição, não. Repetir enganos, repetir erros. O outro está fazendo, sai disso, alivia o seu estado íntimo. Oi? Entre Francisco de Assis e Hitler? Estamos todos nós. No nosso meio a gente encontra os assassinos, os estupradores. Aí, nesse caso, temos que perdoar todos esses aí também. Porque estamos aqui, né? Aqui, nesse caso, temos que perdoar esses também, que são assassinos, Temos que perdoar? Porque está entre. Não é só porque está entre, não é porque eu também estou no meio. Este que hoje comete crime, ele é o meu retrato do homem velho. Ele me apresenta para mim. Por quê? Porque eu carrego uma índole semelhante. Ah, mas eu não faria essas coisas, não. Hoje, não. Hoje eu não faço, não. Mas, como relata para nós o Dr. Fritz, quando a gente sai comentando sobre o ambiente de guerra, nós também estamos promovendo a guerra. Quando comentamos sobre o ambiente de guerra. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Nós estamos apenas tendo acesso a 2 guerras, tá? Ucrânia com a Rússia e Israel e Hamas. Só. Nós temos, neste momento que a gente está conversando aqui, 25 focos de guerra no mundo. Eu estou falando só guerras. O Brasil não está em guerra. Mas mata-se no Brasil hoje, no trânsito, aproximadamente de 45 mil a 50 mil pessoas por ano. E olha que nós não estamos em guerra. Mata mais do que uma guerra. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente pensa lá nos focos de guerra e começa a comentar, o que o Dr. Fritz está dizendo? Olha, nós estamos conturbando o nosso estado íntimo com uma situação que a gente não vai nem resolver. O que a gente pode fazer por esses movimentos? Oração. Só oração. Ah, mas só é muito pouco. Eu dou conta de fazer mais? Não. Então eu vou fazer o pouco que me cabe. Faz o pouco que te cabe. Até que algo mais chegue. Por quê? A gente está em guerra em família. A gente está em guerra no ambiente de trabalho. A gente está em guerra no estado íntimo. E aí a gente fica falando de Hamas. O nosso trânsito, a gente é um dos promovedores da guerra. A gente agride, a gente xinga, a gente corta, passa sinais vermelhos, desrespeita a faixa de segurança, fala no celular, come no volante, dorme dirigindo. Ah, mas a gente aqui está em paz. Que desgraça é essa? Isso é paz? Olha a nossa guerra social. E aí ele coloca para nós: observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia, ou seja, a desonra, a usura. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada. Onzenário é aquela pessoa que ganha com juros. A ambição desregrada, acariciando a ignomínia em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel que arruína a si mesmo.
A gente observa naquelas pessoas que estão ganhando em cima do sofrimento de terceiros, em cima do sofrimento de terceiros. Por que que a gente vai julgar essa situação? Está certo? Não. A gente observa que isso está acontecendo. Ambição desregrada, a gente observa. Que atormenta a si próprio. E tem pessoas que se envolvem. Eu tenho um amigo, que ele está envolvido com um agiota. Ele falou, eu preciso desse dinheiro. Você sabe por quê? Ele entra e sai da agiotagem. Eu tenho um amigo, que ele é agiota. Eu falei, não, meu filho, peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Ou ele é seu amigo, ou ele é agiota. Não, é porque é tranquilo assim, não. Eu falei, veja, ele é simpático. Agiota não é amigo. Agiota não é amigo. O banco já vai além quando você precisa, pelos juros. O agiota, ele vai exorbitar mais ainda os juros bancários. Eu tenho um amigo, por quê? Porque te dá um abraço? Calma, eu abraço todo mundo, gente, mas não é por aí não. Então veja bem, não, mas ele me cobra, mas ele cobra sorrindo. O banco te cobra com o oficial de justiça na sua casa, com uma precatória, uma carta, o cartório te... É assim que ele te cobra. Formal. Você pediu emprestado, paga. O agiota vai te emprestar mais. Você está devendo a alma. O agiota vai lá e fala assim, mas se você precisa de mais, e você dá uma garantia. O quê? É sua casa. Mas ele é meu amigo, né, Emerson? Sabe como é que é? Nós estamos numa luta para ele sair do bendito do empréstimo, da agiotagem. E é exatamente isso que ele está colocando aqui, olha. A gente observa pessoas envolvidas com a ganância. Porque aqui ele está usando a palavra ambição desregrada. Tá certo, ambição desregrada. Porque nós trouxemos o significado da palavra ambição para o movimento da ganância. Se a gente for pegar a origem da palavra ambição, a origem, a gente for lá atrás, lá no grego antigo, a origem da palavra ambição não é ganância. A origem dela é você ganhar e distribuir. Ganhar e distribuir. É ótimo neste país a gente ter empresário ambicioso. Por quê? Porque ele monta empresa. Ele monta empresa, ele fornece emprego, ele faz benefício para os seus funcionários, ele beneficia as famílias, ele beneficia com plano de saúde, ele beneficia com cesta básica, ele beneficia com férias justas, ele beneficia com premiações no final do ano na produção da empresa. Mas ele é um ambicioso, graças a Deus. Na origem do termo. O ganancioso é diferente, porque o ganancioso só pensa nele. Então nós acabamos popularizando a ambição como se ela fosse a ganância. Então a gente coloca a ambição como um vício do campo moral. E é isso que o Emmanuel trabalha para nós. Graças a Deus nós temos empresários ambiciosos. Quantas pessoas estão empregadas em empresas com 30 mil, com 20 mil, 50 mil funcionários? Você já pensou se aquele empresário ambicioso não montasse a empresa? Ainda bem que a gente tem. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Reconhecerás na ignorância, em toda manifestação contrária, olha quanta coisa a gente reconhece na ignorância, em toda manifestação contrária à justiça. Não é qualquer contrariedade, a gente pode contrariar. Vocês veem que quando eu dei exemplo aqui da pergunta de Jesus, quando ele chega e fala com Pedro, tu me amas? E fala uma, fala duas, fala três. Ele está exercendo uma técnica da educação, trazida por Sócrates, que se chama doutrina maiêutica. Doutrina maiêutica. Pergunta e resposta. Sócrates, gente, que viveu aproximadamente 4 séculos antes de Jesus, era isso que ele exercitava. Sócrates, ele foi condenado por ele
criar a doutrina maiêutica de perguntas e respostas e ajudar, através do processo de autoavaliação, o encaminhamento da pessoa para Deus. Então, a pessoa que discorda da justiça, ela promove isso aqui. Ela promove. Olha bem. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e vai descobrir miséria nas relações como um todo. Cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Imagina tudo isso aqui. A gente já tem hoje exemplos contrários. Se nós formos lá na filosofia antiga, voltando ao tema, né? Que o tema é se tiveres amor. Se nós formos lá na escola filosófica antes de Jesus, Empédocles, na Grécia Antiga, ele dizia que o amor é Deus. E olha, é a força, olha bem a fala dele, é a força que preside a ordem do mundo. Empédocles. Heráclito passou despercebido pela profundidade do amor. Ele não aprofundou na definição do termo. Ele não aprofundou. Até porque ele estava com uma outra preocupação. A preocupação dele era que as pessoas poderiam ficar presas a definições e não partiriam para a prática. Hipócrates, ele não trabalhou com as questões do amor, ele trabalhou com as questões da doença. E na cabeça dele, ele tinha que trabalhar nas questões da doença, tanto que ele é considerado o pai da medicina, ele tinha que trabalhar nas questões das doenças, porque a pessoa curada da sua dor, ela estaria livre para amar. Tanto que uma das doenças que acomete até hoje a humanidade foi descoberta por ele. Qual é o nome? Melancolia. No grego, melancolia. Hipócrates, mais ou menos 400 anos antes de Jesus, contemporâneo de Sócrates. Melancolia, do grego, humor negro. Aquela pessoa que andava triste, cabisbaixa, apática, desistindo. Melancólica. Ele descobriu a cura da pessoa. Ele criou o termo melancolia. Ele criou. Esse termo não existia, ele criou. E aí ele descobriu a cura. Só o sacerdote que podia curar. O médico da época não poderia curar. Pega a pessoa melancólica, leva até o alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros de altura. Faz a oração para Deus, não era para Jesus, Jesus ainda não tinha vindo. Faz a oração para Deus e empurra a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de melancolia, que hoje é depressão. Estava curado de depressão, só empurrar a pessoa, 200 metros de altura. Gente, está curado. Está ali a técnica. Aí me perguntaram assim, ô Emerson, você tem informação de quantos saíram nadando? Não, tem não. Agora, é provável que quem saiu nadando desenvolveu nas encarnações seguintes a síndrome de pânico. Ou acrofobia, medo de altura. É provável. Não deu tempo dele estudar, senão Hipócrates já teria estudado. Veja, esse tratamento que Hipócrates descobriu lá atrás, tem até hoje. Qual o nome desse tratamento hoje? Empurrar a pessoa lá no abismo, na água, no mar. Qual o nome? Tratamento de choque. Tratamento de choque. Tratamento de choque. Alguém pensou em outro tratamento? Eu fui numa casa que falaram assim, suicídio. Eu falei, meu filho, suicídio é tratamento? Então, você imagina tratamento de choque, ou, traduzido, eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia também tem, sabe aonde? No plano espiritual. Ah, mas tem espíritos que estão tomando terapia de choque? Tem. Isso está lá, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão. A eletroconvulsoterapia. Espíritos que desencarnam nesse estado de apatia, que não reagem, chegam no plano espiritual e continuam deprimidos. Ah, não, mas quando eu chegar no plano espiritual, eu estou assim, mas quando eu chegar, eu vou melhorar porque eu converso com o meu mentor e ele vai me explicar. Quem te falou que chegando nesse estado você vai ver seu mentor? Quem falou?
Não vai encontrar com ele não, gente. Então, esse tratamento é promovido lá, para que as almas despertem lá, para começar a estudar lá, para criar bagagem para utilizar aqui, para reencarnar. Tá claro? Olha, 400 anos antes de Jesus, aproximadamente, Hipócrates já estudava isso. Hoje nós temos considerado o mal do século XX que abriu o século XXI. Tá claro? Mas já tem criança que já nasce. Tem. Nós estamos com crianças, uma pediatra conversando comigo colocou assim: Emerson, eu estou recebendo crianças no meu consultório de 6 meses de idade, 6 meses, tomando remédio controlado. Antidepressivo. Tomando antidepressivo. E aí ela pegou e perguntou se eu tenho informação. Eu falei, esses espíritos que estão sendo submetidos, muitas vezes eles retornam, aprenderam, estudaram, mas retornam no plano físico do estado que deixaram o plano espiritual. Desencarnou naquele estado, ficou lá desse jeito, estuda e volta com a má vontade de voltar. Chega aqui e começa tudo de novo. Ah, mas como é que o médico identifica 6 meses de idade um menino deprimido? A criança, ela não suga o peito materno. Ela não apresenta sinal de fome, ela não chora quando está com fome. Não suga o peito, não aceita mamadeira, não aceita nada, não abre a boca. Porque o deprimido, um dos sintomas mais graves promovido pela Organização Mundial de Saúde, dos 11 sintomas, o mais grave, qual que é? Pensar na morte como alternativa, porque ele acha que se morrer tudo vai melhorar. E aí ele volta nesse estado, ele recusa viver o mundo, recusa alimentação. Aí quando está com a fralda suja, não manifesta, não chora, não tem insatisfação. Quando tem som alto, não manifesta nenhuma insatisfação com som alto. E aí vai vendo que ele está deprimido. 6 meses de idade, tomando remédio controlado. Quando você vai ver a história para nascer nesse estado, ele já traz isso como bagagem. Tá claro? Ora, se nós estamos falando se tiveres amor, esse pedacinho, esse trecho, eu estou falando da relação do auto-amor. Por quê? Porque ele coloca para a gente sobre o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Qualquer um desses a gente encaixa. Esses exemplos que a gente está citando. Entenderam? Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal, a cada hora. Saberá cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Olha, alguém veio falar para você alguma coisa negativa? Escuta. Escuta porque você é um bom ouvinte, mas não comenta. O que você pode oferecer de bom? Se você não tiver nada para falar de bom naquela fala, silencia. E se a pessoa falar assim, mas você não tem nada para falar? Não. Eu não acredito que você não vai comentar nada. Ah, não vou não. Eu não tenho nada de valor para colocar. Então, o que é desvalor, você já está trazendo, já está bom. Não amplia. E perceberás então como o Cristo, açoitado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade doentia, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir, para que a glória do amor puro, mesmo no suplício da morte, nos erga o espírito imprescindível da bênção da divina, da vida eterna. Ele coloca que os agressores do Cristo são crianças da sensibilidade. Crianças da sensibilidade. E aí a gente volta no ponto. Então, eu volto lá na primeira pergunta. A gente ama, está tranquilo para todo mundo? Qual o significado que eu já trouxe para vocês que eu achei mais simples do amor? Porque quando a gente vê o amor, a gente tem que dar conta disso tudo aqui. Perdoar criminoso, perdoar corrupto, perdoar. Olha, perdoá-los é um exercício de auto-perdão. Perdoá-los é auto-perdão. Eu vou perdoá-los. Por quê? Porque nesse momento eu também me perdoo por aquilo que eu pensei a respeito nessa encarnação e por aquilo que eu já fiz nessa ou no passado. Eu vou perdoá-lo. Até porque
no livro O Consolador, o Chico pergunta para o Emmanuel por que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes? Aí ele responde, muitas vezes porque você não será aquele que irá perdoar 70 vezes 7 vezes, mas precisará de ser perdoado 70 vezes 7 vezes. A gente acha que a gente está sempre na condição de nobreza, que a gente já tem que sair perdoando todo mundo e está quase angelizado. O Emmanuel coloca, não, olha, às vezes eu sei que vai precisar. Por isso que Jesus ensinou pensando em você. E aí, olha como que o André Luiz define para a gente o amor no livro Sinal Verde. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Um governante que agride o seu país, que leva o país à guerra, que dizima outras vidas, que promove vidas dos seus próprios ali para a morte, ele acha que aquilo ali é amor à pátria. Pergunta para ele que ele vai achar que é amor à pátria. Está lá promovendo guerra e matando e querendo conquistar outras terras. Gente, ele vai morrer, como todo mundo. Para quê? Mas para ele, aí vem a definição do André Luiz. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. O que nós estamos fazendo do amor que a gente tem? Qual o significado mais simples do amor que a gente já trouxe para vocês? Amar é dar atenção. Esse é o mais fácil. Se você der atenção para o marido, para a esposa, para os filhos, para o cachorro, para o transeunte da via pública. Se você der atenção para o amigo, der atenção para o inimigo, der atenção para o motorista, para o cobrador, para o contador, para o bancário, você dá atenção para todo mundo. Quando você dá atenção, quando você troca o olhar, a pessoa, ela te pediu, nossa, estou precisando de falar com você. Estou precisando de falar com você. Estou precisando de falar com você. A pessoa está na sua frente. Você precisa falar comigo? Agora? Se eu tenho uma certa urgência. Só um minutinho. Pode falar. Ah, gente, isso está uma dificuldade. Hein? Porque a gente não está conseguindo dar atenção. Aí a gente fala assim, pode falar. Como é que é mesmo? Não. O quê? Oh, gente, você não está dando atenção. Por quê? O instrumento não deixa. Deixa não. Aqui, coloque ele do lado e dê atenção para aquele que está te procurando para o diálogo. Mas se você estiver conversando, é marido, é esposa, é filha, é amigo, está conversando. Aí a pessoa, na hora, ela foi para o celular, o que você faz? Cala. Só cala, gente. Não precisa te chamar a atenção. Mas enquanto eu estou falando, você fica no celular. Não precisa chamar a atenção. A pessoa pegou o celular, você cala. Na hora que a pessoa falar assim, pode continuar que eu estou ouvindo. Não, mas eu gosto que olha para mim. Eu gosto que olha para mim. Eu gosto que olha para mim. Vocês acham que eu estaria falando aqui se tivesse todo mundo conversando? Eu olho para todo mundo e espero calar. Qual o problema? A gente não passou por isso na escola? Todos nós. Tá claro? Pegou o celular, para. Largou o celular, continua. Pegou o celular, para. Gente, e quando vai fazendo várias vezes, é muito legal. Que vira um humor. Pegou, cala. Largou. Olha, gente, é muito legal. Até que a pessoa entenda que ali é a hora de dar atenção. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Então, como nós não conseguimos a plenitude do amor, amar. Então, para que a glória do amor puro, mesmo nos suplícios da morte, mesmo na hora do desenlace, e aí, quando a gente fala em amar nas coisas mais simples, o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, a introdução do livro, chama-se Problema de Emergência. Qual é a pior dificuldade que nós estamos vivendo hoje na Terra? A pior. Com uma palavrinha. Falta de tempo. O que mais? Einstein, aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Einstein coloca para nós assim,
Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Eu estou achando esse Einstein muito profundo. Vocês não acharam, não? A gente reclama, e é isso mesmo que a Márcia falou, a gente reclama. Aí Einstein vem, falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Está pedindo a gente para se organizar, está pedindo o quê? Disciplina. Qual a dificuldade que nós estamos vivendo hoje no planeta? A pior. A introdução é problema de emergência. Problema de emergência. A pior dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Ansiedade, individualismo, falta de tempo. O que é mais do que isso? Egoísmo, mais. O pior problema hoje. Que vai somar tudo isso. Desamor, orgulho, falta de respeito, indiferença. Poder. Acabou? Só isso. Adoro falar para grupo evoluído. Vocês não veem nem as dificuldades. Só isso. Pior dificuldade que nós estamos vivendo. Obsessão. Obsessão. Porque é tudo isso que vocês disseram, e tudo isso é um processo obsessivo. Do latim, obsessione, perseguição. Traduzido para nós, perseguição. A gente é perseguido por essas situações todas. Pela desculpa da falta de tempo, pela vaidade, pela falta de amizade, pela falta de respeito. A gente se envolve com tudo isso. Tudo isso é obsessão. Mas para tudo isso tem uma solução. Problema de emergência está na introdução do livro. Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Lá na quarta parte do livro, no capítulo 2, está intitulado O Amor. A solução para nós lidarmos com essas dificuldades, o amor, nas suas diversas manifestações. Por quê? Porque o amor é aquilo que você fizer dele. Comece no simples. O que é o simples? Dê atenção. Foi isso que Jesus pediu para Francisco de Assis ao lado do leito de Inocêncio III. O amor. Mas olha, nós estamos falando de amor pleno, não, gente. Estou falando de amor de Jesus, não, olha. Não dá nem para... Aí eu prefiro a fala de Léo Buscaglia no livro Amor. Amor. Apacenta teus ouvidos. Não, mas Léo Buscaglia não fala de apacentar ovelha, não. Léo Buscaglia fala mais simples para nós, assim, aqui, olha, amar o inimigo do jeito que Jesus ensinou, esquece isso. Para. Deixa de bobeira, para com isso. Veja que a fala dele, gente, o livro é a tese dele de doutorado, o livro Amor. Amar do jeito que Jesus ensinou é algo muito difícil. Para. Amar o inimigo? Para. Ame as pessoas que te amam. Ama quem te ama. Ama o marido, ama a esposa, ama filho, ama o colega de trabalho, ama os amigos. Ama quem te ama, porque é fácil amar quem gosta da gente. É ou não é? Sentir firmeza, não. Vocês estão achando que até amar o próximo já está difícil, até o amigo já está difícil. Nós não vamos amar o inimigo nunca desse jeito. Primeiro ama quem te ama. Depois que você exercer bastante o amor com as pessoas que te amam, você começa a amar as pessoas que são chatas. Ah, gente, mas tem muita gente chata na Terra. Não é pouca, não, porque, olha, Deus também coloca cada filho no planeta, né? É cada filho que vai reencarnando, que não é brinquedo. Mas o que ele propõe? Exerceu com quem te ama, ame o chato. Depois que você exerceu com quem te ama e exerceu com o chato, e cuidado, para não achar todo mundo chato. Que aí o problema é outro. Então, ame quem te ama, depois você ama o chato, aí ele coloca, comece a amar os inimigos. E aí entra o verdadeiro ensino de Jesus no seu exercício, porque isso nós estamos fazendo aqui, por enquanto, é teoria. Tá claro? Aí começa o ensinamento. Tá claro? Ficou dúvida? É que tem hora que o amigo tem muita chatice também, né? Não é toda hora, sabe? Tem hora que até o amigo que a gente ama também é chato. Você imagina como é que o exercício não é fácil? Não é fácil, não. Então, nós vamos exercer, entendendo essa fala. Entendendo essa fala. Vai exercer algum tipo de
a gente é chamado, né, de bobo. Porque às vezes você vai fazer então você vai fazer isso para ele, pô. Às vezes a gente vai exercer o amor ao próximo e a gente é chamado de bobo. E você vai fazer? Sim, ok. Não tem problema nenhum. Graças a Deus. A gente está começando a estudar a religião dos espíritos. Porque se alguém nos chamar de bobo, o que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer à obra. Observar, surpreenderás nos maldizentes, ou seja, quem fala mal? Maldizente. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu. Entenda que ele está doente. Pronto. Está falando mal de você? E daí, gente? E daí? Aqui. E o desculpa toda injúria com que te deprimam as esperanças. Desculpa-o das injúrias que ele promove. Até porque, vou falar com vocês uma coisa. O elogio das pessoas não abre para você a porta do céu. Não abre. E a calúnia do outro não te remete ao inferno. Entenda isso. Se o outro te caluniar, o problema é dele. O seu problema é qual? O perdoa e veja que ele é doente da sensibilidade. Pronto. Continua o seu trabalho. Mas se ele te agredir, o perdoa, porque ele é caluniador também, ele é maldizente. Por quê? Porque ele não te remete para o inferno, não. Deixa ele falar. Mas se te elogiar, se te der abraço, se achar que você é o protótipo da divindade encarnado, olha... Isso não te joga para o céu. Não te abre a porta do céu. Não faz por merecer, não. Aí nós vamos encerrar com essa fala do Francisco de Assis para o Papa Inocêncio III, inaugurando o nosso livro. O que a gente vai fazer? Nós não vamos... Depois tem um recado dele. Nós não vamos... É porque o nome disso é ansiedade. Lá na minha terra a gente dá o nome de ansiedade. Eu sou lá de Belo Horizonte. Lá a gente dá o nome de ansiedade. Eu não sei que nome vocês dão aqui, tá certo? Então, nós vamos encerrar com a fala de Francisco de Assis para o Papa Inocêncio III. Mas nós vamos encerrar da forma que a gente aprendeu. Nós vamos cantar a oração e é a nossa oração final. Ok? E vocês vão cantar comigo. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Aqui, vocês vão cantar comigo. Eu fui claro nessa última frase ou está difícil? Quer que desenhe um quadro? Repetindo, é a nossa oração. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve